A guerra contra a humanidade. Um chamado à resistência. Como impedir que o mundo se torne completamente insano e perigoso? Como inverter a queda da humanidade e abandonar a normalidade de uma sociedade totalmente controlada e doente? Por que obedecemos às ordens dos que nos conduzem ao caos, supressão, escassez e medo por infinitas ameaças externas? A verdadeira questão não é saber por que as pessoas se rebelam, mas por que não se rebelam. Sem dúvida, não há liberdade quando as pessoas não podem fazer tudo o que as leis permitem que façam, mas as leis podem proibir tantas coisas a ponto de abolir a liberdade por completo. Ao longo da história, oradores e poetas exaltaram a liberdade. Mas ninguém nos disse por que a liberdade é tão importante. Em uma sociedade em avanço, qualquer restrição à liberdade reduz o número de coisas experimentadas e, portanto, reduz a taxa de progresso. Em tal sociedade, a liberdade de ação é concedida ao indivíduo, não porque lhe dê maior satisfação, mas porque, se lhe foi permitido seguir seu próprio caminho, ele servirá, em média, ao resto de nós melhor do que sob qualquer ordem que saibamos dar. Um homem tem liberdade na medida em que molda sua vida de acordo com seus próprios planos. O homem cujo destino é determinado pelos planos de uma autoridade superior, na qual o poder exclusivo de planejar está investido, não é livre no sentido em que o termo livre foi usado e compreendido por todas as pessoas. Por centenas de anos, a liberdade reinou como um valor preeminente na civilização ocidental e com a abolição da escravidão em meados do século XIX, a maré da liberdade parecia destinada a dominar as forças que buscavam manter a humanidade nas cadeias da servidão. No início do século XX, no entanto, essa tendência foi rapidamente revertida à medida que os governos começaram a exercer controle sobre cada vez mais áreas da vida. Hoje há pouco que se possa viver sem o Estado. É o que Nietzsche chamou de o mais frio de todos os monstros frios, seja cerceando, ditando como deve ser feito, ou pelo menos observando e registrando cada movimento nosso. Ah, mas temos a democracia, uma promessa de livre-arbítrio para as massas. Quanto poder a capacidade de votar realmente nos dá? Eleições importantes, especialmente para aqueles que defendem a liberdade, parece nada mais que uma escolha entre os males, o menor dos quais costuma ser difícil de discernir. Em vez de escolha real, talvez tenhamos apenas a ilusão dessa escolha previamente feita por aqueles que nos conduzem ignorantes dentro da fé cega e das manipulações desse jogo. Guerra perpétua contra os valores, dissonância cognitiva, narrativas dialéticas que invertem os sentidos, altos impostos que nunca param de subir, vigilância em massa, regulamentação sufocante, condicionamento da massa para o novo normal, um movimento crescente em direção à censura daqueles que falham em seguir a linha estatista parece interminável, não importa quem esteja na mira. Aqueles que ainda têm fé no sistema alegarão que só precisamos votar nas pessoas certas, em pessoas dispostas a acabar com os abusos do Estado. Essa visão, entretanto, tende a diminuir ou ignorar completamente a existência de forças poderosas que tornam muito mais provável que indivíduos moralmente corruptos e sedentos de poder, favorecendo o crescimento do Estado, cheguem ao topo. Os piores entre nós, não os melhores, têm a maior probabilidade de governar nas chamadas falsamente de democracias modernas. O conceito de liberdade e sua antítese faz sentido apenas no que se refere às condições de cooperação social entre os homens. A cooperação social, base de qualquer existência realmente humana e civilizada, pode ser alcançada por dois métodos diferentes. Pode ser cooperação em virtude de contrato e coordenação voluntária, por parte de todos os indivíduos, ou pode ser cooperação em virtude de comando por parte de um chefe de Estado e subordinação obrigatória de muitos. O último sistema é autoritário.
A doutrina da obediência segue da submissão irrestrita a qualquer poder humano, seja civil ou eclesiástico, é a doutrina do despotismo. Em primeiro lugar, o governo é uma instituição que depende do uso ou da ameaça da força para atingir seus fins. Mas, embora o governo tenha sido de natureza coercitiva, o grau em que a coerção ou poder estatal foi aceito como legítimo na sociedade tem flutuado ao longo do tempo. O Ocidente, por muitos anos, foi construído em torno da ideia de governo limitado, enquanto um não tão invisível poder tecnocrático supranacional controla tudo e a todos. Uma articulada estrutura de agências secretas ou discretas manejam os agentes do sistema, que orquestram os planos superiores dentro dos estados. A corrupção é evidente, entretanto calada por bônus e força. É um jogo de compra e venda, onde o interesse de poucos é imposto sobre o da maioria, que o aceita devido à sua persistente cegueira. A verdade não é desejada por grande parte das massas. Os mercados livres e outras instituições sociais parcialmente livres da natureza coercitiva do Estado eram vistos como elementos cruciais em uma sociedade estável e próspera. Este já não é o caso. O script foi invertido. Em vez de os governos serem limitados no que lhes é permitido fazer, agora é o Estado que limita muito o que nós, como indivíduos, podemos e não podemos fazer. Esse é o início de um sistema tremendamente danoso, novamente representando a velha ordem mundial com uma roupagem moderna, a da tecnocracia totalitária. Para o convencimento das massas é feito o jogo, esquerdas versus direita, terror, faltas, ameaças e salvações, sendo que todos os ângulos se originam de um mesmo polvo, cujos tentáculos confundem por oferecer coisas que parecem ser diferentes. Esse papel expandido no Estado e o imenso poder à sua disposição atraem como as mariposas para uma chama quente os mais famintos por poder entre nós. O poder político é infelizmente visto por muitos como o único poder que vale a pena ter, e aqueles com maior sede de poder veem o Estado como o melhor veículo para saciar seus desejos. Não deve ser surpresa que a maioria dos candidatos políticos faça campanha abertamente pela expansão do Estado, o que significa mais Estado autoritário. Mais Estado, mais poder para governar impondo os interesses das agências financiadoras de partidos e partidários, portanto, menos democracia, embora usem constantemente essa palavra, com sentido velado e inverso. É o duplo pensar, gerador de sentidos inversos, ao mesmo tempo, um dos principais responsáveis pela dissonância cognitiva, responsável por drásticos danos cognitivos dos especialmente carentes do conhecimento da verdade. O poder do Estado se vitorioso se torna o poder deles, os coordenadores das agendas. Surge o autoritarismo, que conduz nesse momento ao evidente totalitarismo mundial, que é o estágio em que praticamente chegamos. Mas ainda há chance de mudar as coisas. Preste atenção. Qual é a solução imediata que deve ser seguida de outros mecanismos? A desobediência civil. O que torna a desobediência desafiadora sobre o totalitarismo é que, quando o Estado controla tudo, a atividade econômica é paralisada. Isso leva à escassez das necessidades da vida, e quando alguém está com fome, encontrar comida, não resistir à tirania, está na cabeça, ou como Theodore Dalrymple explica. No totalitarismo, a escassez de bens materiais, mesmo de necessidades básicas, não era uma desvantagem, mas uma grande vantagem para os governantes. Essas carências não foram acidentais ou terror, mas um de seus instrumentos mais poderosos. A escassez não apenas mantinha a mente das pessoas estritamente voltadas para o pão e a salsicha, e desviava suas energias para obtê-los, de modo que não houvesse tempo ou inclinação para a subversão, mas a escassez significa que as pessoas podem ser levadas a informar, espionar
e trair umas às outras por algo muito barato. En Venezuela tú me lo pagas y me lo vas a pagar en dólares si tú lo necesitas. Ay, que es un medicamento y mi hijo está muriendo. Ah, entonces es más caro. Tú lo estás necesitando mucho, entonces tú me vas a pagar mucho por eso. A desobediência não é um antídoto para a tirania total. A desobediência é uma medida preventiva contra a tirania. Mas, para ser eficaz em devolver a liberdade à sociedade sob risco de a perder, a desobediência deve receber amplo apoio. Em outras palavras, deve assumir a forma de desobediência civil. Quando o indivíduo pratica desobediência de maneira solitária, isso é chamado de dissidência ou objeção. A desobediência civil, por outro lado, ocorre quando um grande e único grupo de pessoas desobedece de forma pública. Esse ato de descumprimento em massa envia uma mensagem que nenhum político quer ouvir. O povo não acredita nele, não o respeita e não mais o vai obedecer. A forma atual de governo não é mais aceitável. Em um protesto, a população pede sua liberdade de volta com a desobediência civil. A resistência massiva não violenta, um método para derrubar a tirania, deriva diretamente do fato de que todas as regras repousam sobre os consentimentos das massas subjugadas. Pois se a tirania repousa sobre o consentimento das massas, então o meio óbvio para sua derrubada é simplesmente pela retirada em massa desses consentimentos. O peso da tirania entraria rápida e repentinamente em colapso, sob tal revolução não violenta. A desobediência vale o risco? O ato de obediência atingiu proporções tão imorais que ser complacente é ser cúmplice na destruição da sociedade e em prejudicar vidas inocentes. Cada pessoa deve responder essas perguntas por si mesma, mas uma resposta geralmente vem de dentro, como um comando da consciência. A etimologia da palavra consciência nos diz que é uma forma especial de conhecimento. A peculiaridade da palavra consciência é que significa um conhecimento ou a certeza sobre o valor emocional das ideias que temos, sobre os motivos de nossas ações. A consciência é um estado de sentido, é uma forma intuitiva de conhecimento sobre o que é certo ou errado em uma nação. Qualquer ser humano que não deseja fazer parte das massas precisa apenas parar de facilitar as coisas para si mesmo. Deixe-o seguir sua consciência, que clama para ele. Seja você mesmo. Tudo o que você está fazendo agora, pensando, desejando, tudo isso não é você. Quem você pensa que é para remover suas correntes mentais e seguir seu caminho individual? O instinto de rebanho sussurrará dentro de você. Você nasceu ovelha, não lobo. Com tentações e truques, nossos instintos de rebanho tentará nos atrair de volta aos nossos velhos métodos de obediência. Por que você está dificultando a vida para você? Ele perguntará. É mais seguro e fácil ser como os outros, encontrar o conforto na mediocridade, no anonimato da multidão. Temos força para resistir à voz do rebanho que emana de dentro? Podemos assumir a responsabilidade e os fardos da individuação? Queremos fazer diferença como tantos heróis na história da humanidade? Sob a democracia, dois ramos se revelam. Existe a arte do demagogo e existe a arte do que pode ser chamado o escravo. O demagogo é aquele que prega doutrinas que sabe serem falsas para homens que ele sabe serem idiotas. O escravo é aquele que ouve o que esses idiotas têm a dizer e então finge que ele mesmo acredita nisso. Todo homem que busca um cargo eletivo sob a democracia tem que ser uma coisa ou a outra. E a maioria dos homens tem que ser as duas coisas. Nenhum homem educado corretamente poderia ser eleito para um cargo de um Estado democrático, salvo talvez por um milagre. A desobediência é o verdadeiro fundamento da liberdade. Os obedientes devem ser escravos. Pois é, devido à situação atual do Brasil e no mundo, esse texto se encaixa com perfeição.
Com o eterno foco de aclarar as mentes e acalmar os corações, pois essa é a saída, é que eu preparei uma série de 3 aulas totalmente gratuitas para você. Aula 1 de 3. Por que não somos livres? O mecanismo da resistência à resistência. A partir de paralelos com a série da Apple TV Shantaran de 2022, apresentarei os motivos históricos, psicológicos e cognitivos que nos mantêm submetidos à corrupção e domínio por terceiros. Aula 2 de 3. Hegemonia do Estado ou do povo? A história dos planos que por diversas vezes construíram estados totalitários e que, sendo um padrão de história repetitivo, por que o povo cai nas mesmas ciladas? O que fazer para impedir que aconteça novamente e de forma muito mais intensa? Aula 3 de 3. As profecias sobre o destino da humanidade. Os eventos históricos de um século memorável, como todos os eventos da história, tiveram suas raízes no que havia ocorrido por volta do ano de 2160 da Era Comum. Essa é uma data que vale a pena lembrar. Os anais da Suméria e Acádia daquela época registram uma grande mudança política pelos deuses enlitistas, os seguidores de Enlil. No Egito, a data marcou o início da mudança do significado político-religioso e o que ocorreu em ambas as zonas coincidiu como uma nova fase na campanha de Marduk para alcançar a supremacia. De fato, foram as manobras de estratégia de xadrez e os movimentos geográficos de um lugar para o outro que controlavam a agenda dos jogos de xadrez divinos da época. Seus movimentos começaram com um afastamento do Egito para se tornar, nos olhos egípcios, Amon, também escrito Amon ou Amen, o invisível. O que será que isso significa e qual é o paralelo que devemos fazer para compreender não apenas o destino, mas o nosso momento atual? E é exatamente isso que eu vou te explicar através dessas 3 aulas online incríveis, ao vivo e totalmente gratuitas. Então, se você já entendeu um pedacinho de como isso é importante para o Brasil e o mundo, e como todo esse conhecimento vai te ajudar a lidar, a orientar em relação ao momento perigoso e estressante que estamos vivendo, clique no link para entrar no Grupo Select, assim não perderá nadinha. Eu te espero nas aulas.